Sabe, toda história tem uma voz. Mas a gente já parou para pensar em quem é essa voz de verdade? Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse elemento que pode, olha, transformar uma trama boa numa obra simplesmente inesquecível: o narrador. É essa escolha que define o que a gente sabe, o que a gente sente e, no final das contas, em quem a gente confia. Pois é uma ótima maneira de pensar nisso, né? Toda história é um diálogo. E o narrador? Bom, ele é a ponte nessa conversa. É essa voz que nos pega pela mão, que decide o que vai revelar e o que vai esconder e que molda completamente a nossa experiência. E olha, as consequências de errar aqui são gigantescas. Essa analogia é perfeita. É como ter um guia cego mostrando uma cidade. A jornada pode até ter lá seus momentos, mas no final, o que fica é a confusão. Por isso é fundamental entender as ferramentas que a gente tem na mão. Vamos lá, vamos começar com a voz mais íntima e direta que existe, a primeira pessoa. Aquela confissão que vem do eu. O lance aqui é que essa voz não tá de fora observando. Ela tá ali, no meio da ação, vivendo tudo na pele. É uma personagem que puxa a gente pra dentro da perspectiva dela e só dela. O efeito é instantâneo, né? Uma frase assim já nos pega de jeito. Soa como um segredo, uma confissão compartilhada. E aí a nossa cabeça já começa a trabalhar, né? O que será que aconteceu naquele dia? A curiosidade vira a isca perfeita. E o que eu acho mais fascinante nisso tudo é como uma limitação vira uma baita força. Como a visão é subjetiva, isso abre as portas para o famoso narrador não confiável. Alguém que pode estar mentindo ou até se enganando. É só pensar no conto do Edgar Allan Poe, onde o narrador jura que não é louco, mas cada palavra que ele diz nos convence justamente do contrário. Esse jogo é uma ferramenta incrível para criar tensão. Mas e a história precisar de um olhar mais amplo, que vá além da cabeça de uma só personagem? Bom, é aí que entra o observador, o narrador em terceira pessoa. Olha, a mudança de perspectiva aqui é total. A gente sai daquele eu, que está mergulhado na história, e vai para o ele ou ela, uma voz que observa tudo de fora. É a passagem do íntimo, do subjetivo, para um panorama muito mais amplo. E mesmo na terceira pessoa existem estilos bem diferentes. O onisciente é tipo um deus, ele sabe tudo, vê tudo, entra na mente de todas as personagens. Já o observador, ele é como uma câmera na parede, só descreve o que vê e ouve, sem dar palpite. E tem o limitado, que fica ali no meio termo, seguindo uma única personagem, como se estivesse olhando por cima do ombro dela, com acesso só aos pensamentos e sentimentos daquela pessoa. Tá vendo? Esse é o poder do onisciente em ação. A gente vê o que todo mundo vê, que é o sorriso da Marina, mas também sabe o que só ela sente, o coração batendo forte. A gente tem a visão completa da cena. Agora percebe a diferença gritante? O narrador não entrega o que o menino tá sentindo. É medo, determinação, alívio. A gente só vê as ações. A interpretação fica toda por nossa conta, o que cria um mistério que nos envolve na história. Ok, agora a gente vai entrar num território bem mais raro, mais experimental. Um lugar onde o espelho se vira para quem está lendo. A narração em segunda pessoa. De repente, a história fala diretamente com a gente, usando o você. O efeito imediato é poderoso e, vamos combinar, é um pouco perturbador, né? Não estamos mais lendo sobre uma personagem, nós somos a personagem. É uma ferramenta de altíssimo impacto, sabe? Perfeita para histórias experimentais ou de suspense que buscam essa proximidade que chega a ser desconfortável. Mas claro, o grande desafio é conseguir manter essa voz por muito tempo sem quebrar a imersão. Bom, a gente já viu os tipos de narrador, o que nos leva àquela pergunta-chave. Afinal, como escolher o ponto de vista ideal para uma história? Pois é, chegamos à pergunta de $1 milhão. E a verdade é que não tem receita de bolo para isso, sabe? O que existe é uma decisão consciente, baseada no efeito que se quer causar. Então, esse guia de 4 passos aqui pode ajudar bastante. Primeiro, qual o efeito se busca? Intimidade, mistério. Segundo, qual o alcance que a história precisa? Uma mente só ou várias? Terceiro, e isso aqui é crucial, coerência. E por último, a dica de ouro, experimentar. Não ter medo de reescrever a mesma cena com vozes diferentes e sentir qual delas pulsa com mais vida. E isso tudo leva a gente para um ponto que é fundamental. A escolha do narrador não é só uma decisão técnica, é uma escolha artística. A voz dele, seja ela cansada, fria, cínica ou poética, é como a mão de um artesão moldando o barro. É ela que define a forma final, o ritmo e toda a emoção da história. No fim das contas, acho que a grande sacada é essa aqui. O narrador
é sempre uma personagem. Mesmo quando invisível, essa voz tem uma personalidade, tem um jeito de ver o mundo, tem um viés. E é essa voz que dá alma para a história. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Se toda a história é moldada pela perspectiva de quem conta, quem será que está contando essa história que a gente acabou de acompanhar juntos?